Bom, eu sou o Vitor Barbante Pereira Leite, né? E então eu nasci em 62 e a minha história é a vida inteira. Eu nasci dentro do campus da USP. Meu pai era professor na Faculdade de Medicina. E então, desde sempre eu tive exposto, e a gente morava, na época, a Faculdade de Medicina, hoje é tudo faz parte da cidade, mas era um campus, era uma fazenda que ficava fora da cidade, né? Então a gente vivia atrás de casa, tinha pasto, tinha plantação e coisa do tipo, né? Mas tinha esse núcleo que era muito emblemático da área acadêmica, né? Porque todo mundo ali eram os professores e tudo, né? Então foi uma experiência muito, muito interessante, muito gostosa, desde ter vida simples, mas também num ambiente que, conforme vocês sabem, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto era expoente, e a forma com que ela foi criada, desde os primórdios, lá nos anos 50, etc., foi muito interessante, né? Então, a parte de estar exposto, de certa forma, à ciência, ela veio de forma muito natural, né? E nesse ponto, a influência que eu tive do meu pai foi incrível, porque ele adorava aquilo que ele fazia. A vida dele era estudar. Então a gente ia para a praia, e a gente ia para a praia passear e tudo nas férias, e ele levava uma mala de livro, ele ficava lá só lendo, estudando, ele adorava aquilo lá. Então, então eu gostava muito de tudo aquilo, e para mim foi um desafio tremendo de que eu vou, quando vai chegando a época de você fazer vestibular, o que você vai fazer? E eu não tinha a menor ideia. E meu pai não permitia ele não se manifestar sobre o que a gente deveria fazer ou não, né? Porque ele achava que fazia parte do processo de se descobrir. Então, para mim foi muito complicado, porque ele não dava palpite, e você perguntava, ele não sei, né? E aí a única coisa que eu sabia é que eu gostaria de fazer uma coisa que eu gostasse de fazer tanto quanto o meu pai, né? E eu não tinha ideia. Então, para o pessoal que passa por esse dilema de escolher a profissão que vai fazer, é muito difícil, porque você não tem essa informação. O que você vai fazer? Você não sabe nada, né? E aí eu fiquei tateando, etc. Eu não tinha... na época eu aprendi matemática, que eu tinha um dos meus primos, era professor na Unesp, depois ele foi para Rio Claro, na época ele estava em Ribeirão Preto, e ele era matemático, então estudar com ele era uma delícia. E aí o que aconteceu foi que eu gostava da ideia de sair da cidade, né, de morar fora e tudo, e eu acabei indo para São Carlos, onde eu fiz a faculdade, né? Mas também na época eu não sabia o que fazer, tanto que eu entrei em engenharia, né? O que foi uma experiência muito interessante, porque eu morava com mais 7 pessoas, todos do 4º ano de engenharia, e a hora que todos eles fazendo estágios e coisas do tipo, e como que era, não sei o que, nossa, aquilo lá pra mim, falei, nossa, eu tô fora, eu não posso fazer um troço desse. E ao mesmo tempo eu estava tendo aula com o pessoal da física, entusiasmado, falando de todos esses problemas interessantes da área de física. Eu falei, não, é isso que eu vou fazer, né? E tanto que aí no fim do 1º ano de engenharia eu prestei física e comecei a fazer os dois, né? E nessa época foi muito difícil, porque foi quando meu pai faleceu,
né? E aí a gente perdeu o chão, então todo o período de graduação foi uma coisa complicada. Eu costumo falar, eu acho que quase todo mundo que passa por um período de graduação, de uma forma ou de outra, você vai ter aqueles conflitos, seja de moradia, seja de dinheiro, de família, de doença, alguma coisa, de conflitos pessoais e etc. Então, você ter a serenidade para conseguir navegar não é uma coisa fácil. E em cima de tudo isso o que eu vou fazer? Né? Porque cá entre nós, quando você entra quando você faz a sua escolha para o vestibular, você não tem ideia do que você vai fazer. Você sabe muito pouco o que é realmente ser físico, ou engenheiro, dentista, médico, sei lá o quê. Porque tem aquela parte do seu dia a dia que vai fazer a diferença, que é o pacote completo, né? Então, às vezes as pessoas acham que falam, nossa, professor, como que você acha que desde pequenininho eu sabia o que eu ia fazer? Não, de jeito nenhum. E é sempre aquela amor e ódio, sabe? Não tem dúvida, porque a hora que você odeia, aí a hora você fica entusiasmado, e demorou muito tempo para eu falar, não, essa aqui é a minha praia. Tanto que quando teve uma época que como eu fazia engenharia, eu acabei fazendo uma física, eu entrei, aí eu consegui fazer algumas equivalências, e na prática eu terminei em 3 anos, né? E a razão pela que eu queria terminar em 3 anos é porque eu queria cair fora. Eu não sabia o que eu ia fazer. Aí depois eu fiquei 1 ano de mochileiro e coisas do tipo. Mas a coisa mais interessante foi que nessa época que eu fiquei mochileiro, nossa, como eu sentia uma falta do ambiente que a gente tinha de estudo, com o pessoal e quebrando a cabeça com listas de exercício e provas e não sei o quê. Eu falei, não, eu vou voltar. Eu vou voltar para fazer pós-graduação. Voltei para São Carlos. 2 semanas depois estava arrependido de novo. E é sempre aquela história de amor e ódio. Então, essa vivência que a gente tem de graduação é incrível, né? Então, eu falei dos meus amigos de República, né, que eram todos engenheiros, e tanto os engenheiros quanto também o pessoal que você tinha contato nos cursos. Era uma vivência muito legal, tanto que eu falei que eu queria voltar e ter esse tipo de contato, porque são aquelas pessoas que você compartilha um montão de coisa gostosa. Eu dou exemplo para os alunos que lá no caso na física, de novo, física é um curso completamente impopular, meia dúzia de pessoas na minha turma, nós éramos em 6, nós nos formamos em 4, igualzinho, a história se repete, não interessa em que década, em que século, é complicado, né? Mas era muito legal. Então tinha esse grupo pequenininho e a gente tinha uma salinha de estudo que eu falo que era carinhosamente apelidada de leprosário. Então o pessoal da pós-graduação ficava zoando a gente quando a gente vinha com as perguntas estúpidas ou coisas do tipo, mas era uma delícia, né? Então tinha aqueles desafios, faz isso, etc. Você fez, era uma delícia. Aí dali você saía, tinha carrinhos de lanche por perto do instituto, então a gente chegava, dava meia-noite, você saía lá antes do carrinho fechar para comer alguma coisa, e aí depois você voltava. Bom, digas de passagem, eu não estudava na minha república, porque na república a gente morava em 9 ou 8 pessoas, então era difícil estudar. Mas então aí a gente tinha esse esquema que era muito legal. Então o trabalho que você faz em si não é
O que faz a coisa ficar gostosa é exatamente essa interação. Então, há muito tempo que eu falo que a forma com que eu escolho as coisas que a gente vai fazer, as interações e as colaborações, é do tipo, vamos fazer alguma coisa junto? O quê? Qualquer coisa. A gente se dá bem, vai ser divertido e isso vale a pena. Então, se você for falar, eu gosto disso aqui, então tem esse cara que ele é muito bom nisso. Bom, se o cara é uma pessoa complicada, difícil, para não dizer que às vezes é uma pessoa de caráter complicado, etc., não tem nada que vale a pena, porque é desgosto na certa. Então, volto àquela história de que a fazer ciência, principalmente hoje em dia, que a gente vê muito, ninguém faz as coisas sozinho, é muito importante você ter esse caráter de como você faz as coisas funcionarem, né? Então, é curioso porque tem pessoas que eu tive contato lá atrás, então, por exemplo, e você tem esse contato que depois você retoma para conversar com a pessoa 20 anos depois, e é como se você não tivesse visto desde a semana passada, é uma delícia, né? Então, uma das pessoas com que eu tive um relacionamento de colaboração super forte quando vim para Rio Preto foi o professor Chaine. Mas na época eu conheci o Chaine lá atrás, quando ele ainda estava lá na física também, e a gente tinha colegas em comum, e etc. E aí você percebe que dá liga essas coisas, né? O professor Chaine, vocês já fizeram um episódio com ele, e é uma pessoa extremamente generosa, tem um grande apreço pelo exemplo que ele foi para o grupo, para os alunos, né? Então, essa parte de como que a gente acaba revisitando os colegas em outras instâncias, essa é uma coisa muito bacana. Então, isso vale com o Néstor Catixa. O Néstor Catixa foi um que, quando eu voltei, estava fazendo mestrado, ele estava voltando, ele foi colega do Zé Nelson no Caltech, e ele estava voltando como pós-doc e estava lá no Instituto de Física. E foi lá que a gente conversou, e desde então, além de colaboradores, nós somos grandes amigos. Isso é essa parte muito bacana desse aspecto da ciência, né? Mas aí você bate a cabeça, então já nessa época, como eu tinha tido toda essa influência de ter ter crescido numa faculdade de medicina, a minha ideia inicial era, eu vou fazer alguma coisa na área de física médica, né? E aí eu fiz o mestrado na área de ressonância magnética por imagens, mas isso foi anos 80, e era uma frustração tremenda fazer qualquer coisa experimental, porque era quem já fez física experimental, ou qualquer coisa experimental no Brasil, com toda a falta de recurso, de importação e tudo, uma frustração do outro mundo, né? E aí o que acabou acontecendo foi que eu peguei e falei, não, eu vou fazer doutorado, mas definitivamente eu não vou fazer coisa experimental, né? Foi nessa época que o professor Zé Nelson Chique estava voltando do doutorado que ele tinha feito no Caltech com o Hopfield, né? E nessa época, inclusive, o Hopfield teve no Brasil, teve lá no Instituto de Física, visitando, falando na época de redes neurais, que depois ele, que no ano passado, ganhou o Prêmio Nobel pelas contribuições, e
E ele era absolutamente fantástico. E eu fiquei fascinado. Falei, não, eu vou nessa área de redes neurais e coisas do tipo. E particularmente lá no fundo tinha aqueles problemas gigantes, tipo entender consciência e tudo mais, que não tem como você falar, não tem como você não se perguntar, caramba, o que é isso? Como que o sinal é processado numa rede neural, mas como tem, sabe? Qual que é a natureza de consciência do ponto de vista físico, de falar, olha, não tem dúvida que qualquer um sabe, olha, um dos primórdios lá de Descartes, você está falando de como que a experiência pessoal da consciência é um negócio inato, né? Então, mas e o que vem a ser isso? Então, esse tipo de problema, eu falo, então é isso que eu vou fazer, né? E aí eu, nessa época, comecei a trabalhar com um professor no Chic, né? E aí nessa época ele vivia viajando, porque ele já tinha sido convidado para ir para os Estados Unidos, e ele acabou decidindo ir para a Califórnia, para San Diego, e aí teve um monte de contratempos, etc., mas eu acabei tendo a possibilidade, eu tinha começado a fazer doutorado com ele em São Carlos, mas aí veio a possibilidade de fazer e com o grupo dele, na verdade era só eu, para acompanhá-lo. Então aí eu fui para San Diego, e foi lá onde começou a história toda também do meu doutorado na área de biofísica. E aí você vai tateando, vai fazendo um monte de coisas diferentes, né? O senhor falou que o seu pai, né, não deixou meio que livre para poder fazer a escolha, né? E agora que o senhor é pai, como é que foi aí? Então, a coisa que é curiosa e que me deixou, falando ainda do meu pai, que me deixou muito surpreso, foi que depois que dá volta, porque eu perdi meu pai muito cedo, eu nunca fiquei sabendo das coisas que ele fazia, né? E depois, quando eu já era, foi quando eu fiz a livre docência, isso foi 2007, que teve uma reunião da CAPES de comemoração da área de biofísica, e eu fiquei sabendo que meu pai foi o cara que tinha formado o primeiro programa de pós-graduação em biofísica do país, junto com o pessoal lá na fisiologia. Na época, a biofísica tinha essa pegada de qual que é a física aplicada, como que se aplica a física em fenômenos biológicos, etc., né? Então, um montão de coisa aqui. Então, é muito interessante como o mundo dá a volta, e você, de repente, a hora que você vai ver, você está fazendo aquilo que teu pai que já fazia lá há um tempão, né? Eu tento com os meus filhos e com os meus alunos e etc., incutir a ideia de que é fundamental você errar. Que quando você erra, que você aprende de verdade. Então você vai lá, faz aquela tentativa e erro, e passa por essa questão de como que você faz. Então, e um problema que é muito grave, tá? É você cometer erros de escolhas que você faz lá atrás, e aí você fala, putz, mas se eu tivesse feito essa escolha diferente, putz, seria tão mais fácil, mas na época você não tinha essa informação. É a tal da abordagem bayesiana, sabe? Não, essa informação você não tinha, e você fez o melhor possível. Então, para o pessoal que fica cheio de arrependimento, sabe? Esquece. O que vale é o agora. Quando eu terminei meu doutorado, né, de novo,
aquela história de amor e ódio, você passa pelos traumas do doutorado, você fala, não, eu quero voltar para casa, né? E aí a história toda foi que eu voltei, tinha bolsas de recém-doutores, jovens doutores, alguma coisa do tipo, voltei para São Carlos, e aí a história era sempre trabalhar. Eu fiz o meu doutorado na área de transferência de elétrons, transferência de carga em sistemas biológicos, né? Mas era uma coisa bem acadêmica, vamos colocar nesse sentido, que não tinha muita aplicação, mas deu uma formação muito bacana. Na época que eu fazia o meu doutorado, foi a época que o grupo dos Zé Nelson começou a se interessar pelo problema de nivelamento de proteínas e coisas dessa natureza. O funil de nivelamento apareceu nessa época, foi em 92, eu terminei o doutorado em 95, né? Então eu participei de um monte de seguir a história, tanto que depois foi fácil da onde eu tinha começado e para a área, para explorar outras áreas. Aí o que ocorreu foi que na volta, eu queria ficar em algum lugar aqui no estado de São Paulo, sou daqui, por perto, né? E foi interessante porque eu passei algo como um pouco mais de, quase 2 anos, em que você está procurando, para onde que eu vou, né? E nessa época foi quando teve um congresso aqui de comemoração, se não me engano, foi dos 10 anos da pós-graduação aqui do IBILS, né? Aí o pessoal me chamou e foi uma experiência muito gostosa de ser bem recebido. Na época o Chaine estava aqui e outros, né? E aí se começa a conversar. O Chu, que é o Oswaldo lá de São Carlos, também estava por cá, e foi interessante que a gente durante esse congresso a gente começou a trocar figurinhas e foi um paper significativo que eu fiz. Começou, da gente falou, olha, eu tenho esse problema aqui, tipo costa de envelope, você vai lá e começa a bolar e pensar em histórias. Então, de novo, mostrando como que esse processo. Mas o fato é que, então, eu gostei muito da proposta que tinha de ter uma pós-graduação em biofísica. Essa foi uma época que física biológica não era uma coisa muito bem vista, né? Ou melhor, era uma coisa bem marginal. Hoje a gente percebe que fica evidente a importância dessas áreas interdisciplinares. E aí eu acabei, tive todo o apoio do departamento para submeter um projeto de jovens pesquisadores. Então foi em 98 que eu vim para cá como jovem pesquisador. E de novo, né, na época não tinha nada, né? Então, ao contrário de lugares que já estão completamente estabelecidos, você pega o bonde andando, aqui a gente tinha que começar e fazer os grupos aos poucos, e a coisa não tem pega uma bolsa de iniciação aqui, outra ali, etc., né? E demorou então para o grupo começar a ter mais maturidade, né? E junto com isso vem toda essa história da gente começar a ter um grupo em que a pessoa começa a trabalhar num problema, a hora onde ele para, o problema não está resolvido, então ele passa o bastão para outro e que vai seguindo e vai seguindo. Então, uma das áreas principais do grupo, que a gente trabalha nessa área do Energy Landscape, que é o
título, na minha tese de doutorado, tinha a ver com Anode Landscape, só que de solventes, era num outro contexto. Mas toda a parte de proteína começou com um aluno de iniciação científica, uma aluna que era da primeira turma do curso de Física Biológica. E ela começou a fazer alguma coisa e passou para o Antônio, que fez o método e um montão de coisa. E hoje, por exemplo, a gente tem um projeto temático, FAPESP, cuja peça central é exatamente o desenvolvimento desse método com coisas aplicadas bem explícitas. A ideia é como você vai criando o grupo, como que ele vai andando, né? E uma coisa que fez uma tremenda diferença foi participar de redes. Então, por exemplo, todo o desenvolvimento que a gente teve em criar novas metodologias foi, por exemplo, participando de uma rede, na época coordenada pelo Oswaldo, pelo Chu, né, em que era aquela história de você ganhar algumas bolsas, no meu caso foi de iniciação científica, e pegar e ter gente trabalhando, no caso, o pessoal da área de computação, e onde você tem expertise que definitivamente a gente nunca ia ser capaz de ter esse nível de complexidade, de originalidade, porque aquela história de você pegar diferentes peças de Lego para fazer isso aí, né? E então essa parte das colaborações interdisciplinares e tudo é muito interessante, mas uma parte que acabou sendo muito interessante, que veio de uma dica do Zé Nelson, quando o pessoal estava fazendo, começando o CTBE, que era o Centro de Tecnologia de Bioetanol lá no CNPEM. Ele falou, por que você não entra nessa área? Né? Porque qual que era o problema? É como que você gera bioetanol de segunda geração, que tem a ver com você achar enzimas que vão quebrar celulose, etc., para usar de forma mais efetiva a biomassa da cana-de-açúcar, por exemplo, ou qualquer outra biomassa, né? E caiu a ficha de que muda tudo, porque a forma com que não só a população, mas como os organismos financiadores enxergam isso, e falam, não, olha, isso aqui é importante. Se você está olhando, antes eu olhava lá o problema, quebra de ergodicidade, de sistemas dinâmicos, e ninguém se interessa por isso aí. Agora, se você fala, não, olha, eu estou olhando para o bioetanol, etc. Então, era o caso de um aluno do grupo que o pai dele transportava combustível. E aí, de repente, ele fala que ele está fazendo um pós-doutorado em como fabricar, como aumentar a eficiência. Você passa a não ser uma pessoa inútil que faz coisas absolutamente irrelevantes, né? Então, essa pegada de tentar contextualizar a pesquisa nas necessidades do país, desde formação e tudo, é uma coisa muito importante, né? E quando a gente decidiu fazer isso, aí foi quando começou a ter mais recurso computacional, mais bolsa, etc., né? E nesse pacote aí a gente acabou indo para uma outra área que tem mais interesse ainda, que é olhar para proteínas e olhar para sistemas que são os maiores problemas da medicina hoje em dia, que é você olhar todos os cânceres e doenças degenerativas, etc. Então, a hora que você está falando disso aí, deixa de ser um problema puramente acadêmico, né? E muda tudo também, até das próprias pessoas que trabalham nisso, né? Então,
é o caso da Larissa, do grupo, que ela trabalha com a amilina, que é uma proteína que está associada ao problema de diabetes. Se você tem gente que tem diabetes na sua família e tudo, muda tudo, né? Você trabalhar com por exemplo, com a beta, que é a amiloide beta, que está associado a Alzheimer e tudo. Quem não conhece gente que tem esses problemas e cânceres? Então, essa contextualização do problema que você está trabalhando é uma coisa que para mim passou a ser muito interessante no longo prazo. Porque sempre vai acontecer aquela história de nada dar certo, de ser tudo horrível, de você ter que fazer, de você não ter coisas aprovadas e não sei o quê. Mas o fato de eventualmente você estar trabalhando para coisas que ficam para a humanidade, para você estar formando pessoas e tudo, você sai do seu umbigo e isso faz um bem danado. Então, é um consolo que você fala, não, mas isso é uma coisa útil. Então, esse lado, junto, obviamente, com a parte de formação de alunos, de você tentar passar meio que o caminho das pedras e as pessoas entenderem que é normal errar, faz parte do processo, todas essas frustrações. Então, você submete, você faz com o maior carinho um projeto ou paper, etc. E depois vem um parecer que te destrói. E, cara, é você levantar e fazer de novo. E o que eu vou fazer? Então, isso é parte fundamental no fazer ciência, né? Então, a gente perceber que isso é um processo de eterno aprendizado, né? E a hora que você chega num determinado ponto e você querer ajudar aqueles que vêm atrás de você, é a coisa mais bacana que pode ser, é o que te deixa feliz de, eu falo isso porque eu sei a diferença que é quando você, de repente, você tem aquela palavra, a hora que você está no fundo do poço e tem uma pessoa que você admira, ou eventualmente e a pessoa te dá uma força, sabe? E é muito legal isso. Então, você tentar passar para os alunos que falam, não tem nada de especial. Às vezes a pessoa acha que o professor tem alguma coisa de especial. Não. Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e por algum acaso, ou às vezes dessas circunstâncias, acabou chegando onde está. Mas é muito importante o professor perceber, o aluno perceber o quanto que ele tem de potencial e simplesmente ter que aprender a lidar com essas frustrações, né? É interessante a gente perceber como que é a dinâmica dos grupos, das instituições, né? Como que essas coisas têm altos e baixos, você envolve renovações, envolve um amadurecimento, né? Aspectos críticos são todas as conjunturas de financiamento nacional, etc. Mas é muito legal você, à medida que você está inserido nesse sistema, você tentar enxergar como que você poderia ajudar, né? Então, eu vejo com bons olhos, tá, uma série de renovações que tem acontecido. O pessoal
que construiu o departamento e o curso, o início que foi feito, todo o início, eu já faço parte de uma segunda geração, não sei que geração seria essa, né? Mas definitivamente uma boa parte do pessoal que iniciou o departamento é o pessoal que está se aposentando, e essa renovação é interessante de ver, de tentar escolher de forma muito criteriosa para quem nós estamos passando esses bastões, né? Então, em particular, eu estou agora indo para o Instituto de Química em Araraquara. Aí vou continuar espero com esse espaço aqui, o grupo todo está aqui, né? Eu simplesmente vou começar a nuclear um outro grupo lá que, tudo dando certo, vai ter tremenda interação, né? A Unesp, ela é bem delocalizada e a gente pode usar isso a nosso favor. Então, o caso, conforme eu tinha comentado com vocês anteriormente, existem iniciativas no IFT, em São Paulo. Então, em Araraquara, estamos recrutando outras pessoas que vêm do exterior, voltando para o Brasil. Então, existem essas possibilidades e a gente vê que, aos poucos, a gente está criando uma maturidade e massa crítica para ter os nossos projetos de forma madura, de forma com uma sinergia entre os grupos de uma forma muito bacana. Então eu vejo com bons olhos, particularmente os alunos que a gente vê que foram egressos do nosso curso, tem maior orgulho. Então é o pessoal que a gente vê indo para o exterior. Muitos deles não vão voltar, infelizmente, mas é a prova de que a gente tem formado gente de muito boa qualidade, né? De formação. Você sempre vai poder falar, olha, podia ter mais isso, menos aquilo, mas o fato é que o pacote, da forma com que foi pensado inicialmente, ela foi muito feliz. Então, o aluno que sai do curso de física, mas ele só não sabe, o negócio dele não é só física matemática, física estatística, etc. Ele entende o problema biológico também, em particular a parte molecular, que em geral a pessoa que vem da parte que só fez física tem muito pouco contato com isso. E principalmente se a pessoa teve oportunidade de fazer a iniciação científica, ele sai muito amadurecido. É o exemplo que a gente vê, eu falo pelo meu grupo em particular, né, que a gente vê que o pessoal, quando acaba a iniciação científica, está numa situação muito confortável, eventualmente, para ir para o doutorado direto, mas já tendo todo o ferramental preparado para conseguir fazer isso aí, né? A pergunta interessante do que é filme físico é muito interessante quando a gente compara com outras áreas, né? Porque, em geral, quando você olha uma pessoa, por exemplo, que estudou medicina, odontologia, ou direito, sei lá, eles, em geral, acabam ficando circunscrito em alguns desses aspectos. O que é muito legal da física é que não dá para ser mais não dá para ser mais presunçoso, de certa forma, mas você olha simplesmente para tudo, tá? Você vai olhar desde as coisas de partículas elementares até os cosmos, e passando por tudo que tem direito. Então,
esse caráter de universalidade, de eventualmente você se deter a alguns aspectos, é uma característica muito bacana do físico. E à medida que você vai navegando nesse espaço, não tem como você não ter esse senso de admiração e de entusiasmo para ver a quantidade, o quão incrível é a nossa ignorância. É assim, quando a gente olha pessoas com tanta certeza de algumas coisas, a gente fala, mas a gente é tão ignorante em tanta coisa, a gente sabe muita coisa, mas não interessa para que área você olhar, a nossa ignorância é tremenda. Então você olha, e você imaginar que na escala maior delas, tudo que a gente tem acesso é 5% do que existe no universo. O resto a gente chama de matéria escura, energia escura. A gente sabe que está lá, a gente sabe algo como cerca de um século que você tem todas as evidências que aquilo lá existe, mas você não sabe o que é. Então, e a mesma coisa vai acontecer quando você olha, por exemplo, nessa parte biológica. São perguntas que você fala, caramba, como que isso acontece? Então você olha algumas áreas mais novas e de como que todo esse maquinário biológico, não interessa em que escala que você vai olhando, você fala, o que está por trás de tudo isso, né? Então, ao mesmo tempo, dá a gente tem essa mensagem, essa pegada de grande curiosidade, mas ao mesmo tempo de tremenda humildade, de falar, gente, a gente sabe muito pouco. É muito interessante a gente ter essa consciência de como a gente tem coisas para evoluir, né? E aí ele é enxerido, ele se mete a fazer um montão de coisas, mas sempre com uma pegada diferente, né? A pegada do físico é diferente. Quando eu voltei pro Brasil, eu trabalhava com métodos diferentes e eu tinha foi uma experiência interessante, que eu podia fazer o seguinte, ou olhar para pessoas que usavam metodologias parecidas, ou olhar para pessoas que olhavam para problemas parecidos. São coisas distintas. Você pode usar a mesma metodologia para uma coisa completamente diferente. E eu achei que fazia mais sentido olhar para olhar para as mesmas perguntas, né? Mas o que foi curioso foi perceber que quando você está olhando, às vezes, para um problema específico, o olhar do físico, às vezes, é tão diferente do engenheiro ou de um químico que você fala, na verdade, a gente tem muito pouca coisa a ver, muito pouca coisa em comum. A gente faz aquelas brincadeiras do engenheiro que você fala, a única coisa que ele não quer entender, ele só quer que a coisa funcione. E o físico fala, não, mas como? Isso é inadmissível, não tem ideia, você não tem controle. Está funcionando? Está funcionando, mas aí a gente fala, isso é uma ferramenta para engenheiro, né? Com a brincadeira devida aqui, né? Mas então, é muito interessante quando a gente vai navegando e quando a gente interage com essas áreas interdisciplinares, a gente... Estou falando que a gente tem uma pegada diferente, mas a gente tem muito a aprender com a forma com que os outros grupos trabalham, né? O Zé Nelson falava que uma das tiradas incríveis do Hopfield era que ele comentava que uma boa ideia, em geral, é uma combinação não linear de outras boas ideias,
né? Então você empresta essas informações. Se você olha alguns dos trabalhos na área interdisciplinar, por exemplo, em enovelamento de proteínas, você vai ver que o pessoal usa todas as noções que vinham lá de spin glass, coisas nem um pouco correlacionadas com proteínas da forma tradicional, e foi fundamento para um monte de desenvolvimento. Então você vai em todas essas áreas interdisciplinares. O próprio o Prêmio Nobel de Física do ano passado, né, começou com o quê? Com as redes neurais, com o Hopper olhando, aprendendo, ouvindo um pouco o que o pessoal falava em neurologia, de redes neurais, e, poxa, como que é o processo, o tipo de pergunta que ele fez, de como que a memória acontecia, permitiu que ele olhasse com um olhar diferente e criasse conceitos completamente novos e revolucionários, né? A geração de vocês vai encontrar alguns desafios gigantescos, né? A começar por a crise climática, que está batendo as portas, né? E aí a gente vai ter todos os problemas singulares na área médica. Então os desafios práticos são muito grandes, né? E eu acho que os físicos têm muito a contribuir. Uma das coisas mais importantes é só a gente olhar como que a colaboração internacional na área de física ocorre. Então o exemplo do CERN é fantástico, onde você vê milhares de cientistas colaborando. Então você vê a internet, que existe de forma tão universal, gratuita, etc. Ocorreu por iniciativa dos físicos, que precisavam dividir as coisas, né? Então eu acho que junto com a forma de pensar dos físicos, essa ideia de que a gente não chega em nenhum lugar sozinho, é fundamental. Então essa colaboração e não ter medo de errar, né? Porque isso vai fazer parte do processo de aprendizado, e é isso. Tem muita coisa bacana para se fazer. Meu nome é Vitor Leite e essa foi a minha história. Então, só para dizer como é interessante essa história, a dinâmica, eu comentei de o quanto que é fundamental você ter essa interação prazerosa e gostosa, é um pouco da dinâmica do meu grupo, né? Então, é nesse espaço aqui que a gente sempre faz as reuniões, e historicamente sempre foi aquela descontração completa, que é uma delícia, né? Então, começa sempre está correndo, etc. E daí veio o nome informal do nosso grupo, que ficou batizado de Grupo do Pão Quentinho. E a história começou lá atrás, porque era sempre em cima da hora que vão sair as coisas, etc. E aí veio a piadinha do Leandro, na época, que era aluno do grupo, que falou, não, a ideia é que se você faz a coisa com muito tempo de antecedência, não tem graça nenhuma. É que nem você comer um pão que ficou pronto faz um tempão. Aí é muito legal quando ele fica pronto em cima da hora, que ele vai estar quentinho.
E aí o nome pegou, ficou o Grupo do Pão Quentinho. Então hoje a gente já tem o logo, quando eu faço a apresentação, ninguém entende a piada técnica, né? Mas fica o pessoal local, o pessoal do grupo sabe do que a gente está falando. E então é sempre essa de você fazer piadinha, de você fazer brincadeira com os desesperos que acabam acontecendo no dia a dia. Então é isso aí, é muito gostoso ter esse tom de bom humor e inclusive nas horas do desespero, né? Aí, ó o peso, ó o homem ali, ó. A galeria de heróis do grupo aqui, né? Então, ó, Leibniz. Você vai ter que explicar pra gente, hein, professor? Tem uma história legalzinha do grupo, que essa história começou quando eu fui, teve um seminário, teve um simpósio de homenagem ao Zé Nelson, né? E na época, vocês devem ter lá naquela outra sala dos alunos, a gente tinha, o Zé Nelson tinha feito, na época ele era aluno do Hopfield lá, ele junto com o David Burton, eles fizeram a linha genealógica científica do grupo, né? E eu falei, aí teve esse simpósio, e eu, na minha apresentação, eu falei, pô, o quanto que era legal ter esse tipo de simpósio, porque é importante a gente ter modelos de como fazer ciência, modelos que inspiram a gente, né? E aí quando eu estava lá, aí o Bill Eaton, que estava na plateia, ele pegou e falou, mas nessa sua árvore aí, nessa sua linha, você pode ir mais para trás, né? Porque foi o Miller que foi o orientador do Helmholtz, né? Que esse cara aqui. E aí eu estava na China, e com 11 horas de jet lag, e aí não tinha o que fazer, você não conseguia dormir, não podia fazer nada, e também um dia depois eu não conseguia acessar coisa nenhuma, tudo fechado, a única coisa que eu tinha acesso era Wikipedia e coisas do tipo. Aí eu peguei e fui ver então quem era quem, né? E aí eu acabei, na verdade você consegue, se você fuça na internet, você acha a sua linha com todo mundo, na verdade você tem várias linhas, tem o pessoal que vai para a área de médica, filosófica, etc, não sei o quê, mas eu achei muito legal que tem uma linha em particular, que é essa que eu coloquei aqui, que chega até o pai do Leibniz, né? E tem uma pegada que é legal, que num outro simpósio também comemorativo de aniversário do Zé Nelson, o Hopfield falava que a ciência é uma social enterprise, ou seja, é uma atividade social, né? Então, e é interessante você ver como você tem essas histórias. Então, no caso, se você olha nessa linha, o Leibniz foi orientador do Tomás, e aí é acreditado a ele ter sido orientador tanto do Leibniz famoso, o filho, né, quanto também do Mencken, né? E aí, na verdade, aí a hora que você vai olhar lá na história, o que aconteceu é que o Leibniz pai faleceu quando o Leibniz filho tinha 6 anos de idade. Na verdade, o Tomás foi meio que tipo pai dele ou alguma coisa parecida. Imagina, né, você fica imaginando, isso foi o que 1500 alguma coisa, né? A gente não sabe como que era a dinâmica, mas mostra como tem todas essas histórias de quem foi orientador de quem, etc. É muito bacana essa história, né?